que é usado depois na programação deste controle, deste objeto, o que for, mas nós não vamos programar a label, portanto não há necessidade obrigatória de mudar o nome. Está bem? O name, ok? Pronto, agora vamos passar para o nosso formulário de login na parte do código. Portanto, vocês identificam aqui em cima. Olha, isto é fácil de ver. Sempre que for o formulário, diz sempre design. Portanto, o modo design é um modo de formulário. O que não disser design não é o formulário, é parte do código. Portanto, eu quero ir para o código do login. Portanto, vou clicar neste. Não neste. Está bem? Pronto, estou na parte do código. E agora vou pôr aqui mais umas linhas de código dentro da parte do login com sucesso. Pronto. E como a linguagem, como estas linguagens são sempre top-down, de cima para baixo, significa que o que eu quero que aconteça, portanto, a passagem para o formulário que criámos agora, o formulário do ver dados, a passagem para esse formulário, eu só quero que aconteça depois de aparecer a caixa de login com sucesso. Então eu vou escrever a seguir. Portanto, vou arranjar aqui um bocadinho de espaço. Ok? Portanto, esta é a caixa do login com sucesso. Portanto, se a pessoa puser user e puser 1, 2, 3, 4, o login é feito com sucesso. Portanto, aparece a caixa de mensagem. A caixa de mensagem mete o meu programa em stand-by, porque fica à espera de um OK, não é? É uma caixa de mensagem, tem lá um botão. Nós clicamos e a seguir então vem aquilo que eu quero que aconteça agora, que é a passagem para o formulário, a abertura do formulário ver dados. Pronto. Curiosamente, esta é a parte talvez chata da programação. Não há um. Podia haver só. Quer dizer, isto depois de trabalhado até pode haver, mas para já não existe sei lá, ver dados.open. Ok? Portanto, temos que fazer aqui um conjunto de linhas de código que passa pelo seguinte. Primeiro, vamos esconder este formulário, o do login. Então, vamos pôr this.hide. This significa que é este formulário onde eu estou agora. Está bem? Depois, e isto já estamos a entrar no campo da programação orientada a objetos. Ou seja, eu não consigo, como disse a vocês, não consigo dizer, olha, verdados.open. Se eu chegar aqui e fizer verdados. Reparem, não tenho aqui nada a dizer open, não é? Portanto, porque não é assim que isto funciona, está bem? Portanto, podia ser, para mim, é o que faz sentido, mas por ser mais fácil, mas não é assim que funciona. Portanto, nós temos um objeto, que é o objeto verdades, e nós vamos ter que, aliás, eu peço desculpa, não é um objeto, nós temos uma classe que é o verdades, e eu vou querer criar um objeto para essa classe que vai então depois conseguir abrir o formulário. É assim que isto funciona. Entendam as classes como se fosse, portanto, tipo um container geral, ok? Portanto, eu criei um formulário, então eu tenho ali uma classe, se eu for aqui ao código, não precisam de fazer isto, tá? Se eu for aqui ao código do verdades, pronto, estão a ver? Eu tenho uma classe chamada verdades. Eu estou na... Não está a partilhar. Isso agora é que vocês me dizem. Opa, ok. Não, foi agora nos 2 últimos minutos. Saiu, ok, sem problema. Pronto, então isto é o. Ok, pronto. Estava eu a dizer a vocês então o seguinte. Que era assim. Ora, eu estou aqui na parte do login. Pronto. Portanto, eu estou no código do login e aqui está a message box do login com sucesso. Como estava a dizer, isto é top-down. Portanto, se a pessoa puser o user e a pass como deve ser, ele entra aqui, mostra a caixa de mensagem e a seguir é que eu quero que o formulário do ver dados apareça. Ok? Então estava a dizer a vocês que não há aqui propriamente, devia ser assim tão simples, mas não é. Não há aqui propriamente, imaginem, ver dados.open. Não existe um método que me abra o formulário, porque é assim, ok, olha, se a pessoa puser user e puser 1, 2, 3, 4, então login com sucesso, clica no botão OK e a seguir ele abre o ver dados, mas não existe. Agora, como é que nós então fazemos isto? Estava a dizer a vocês que entramos no campo da programação orientada a objetos. Porque é assim,
o ver dados, eu entretanto fui aqui, isto é o separador ver dados, vou ver o código, estou direito ao rato ver código, não tenho nada feito ainda, mas reparem que eu estou numa classe, que se chama ver dados, que é do tipo form. Portanto, as classes são, por assim dizer, containers, onde então eu posso programar os vários objetos, os vários métodos, os vários eventos relativos àquele formulário. Então, eu vou ter, para eu conseguir abrir, ver estes dados, o ver dados, para eu conseguir abrir isto, eu tenho que criar um objeto que pertence a esta classe, para depois esse, então, sim, eu dizer que é para abrir, ou para mostrar, ou o que for. Está bem? Pronto. Isto são conceitos que tinham que ser vistos com mais calma, mas para já é isto que nós temos que saber. Portanto, eu vou ao código do login, aqui assim, e vou começar então a criar um conjunto de linhas de código que me vão permitir abrir o formulário ver dados, caso o login seja feito com sucesso. Está bem? Então é assim, um dos primeiros códigos é eu quero esconder o login. Portanto, se a pessoa fizer login com sucesso, este formulário, isto depois é executado com tanta rapidez que a gente não se apercebe. Mas o que vai acontecer é que este formulário primeiro é escondido, this.hide. A seguir vou ter que criar então um objeto que pertence ao ver dados. E como é que isso se faz? É ver dados, espaço. Olha, o objeto que eu vou criar pode ser, por exemplo, abrir ver dados, por exemplo. Abrir FRM dados, por exemplo. É o nome que vocês quiserem, que vai ser do tipo new ver dados. Isto, chama-se isto instanciar um objeto. Portanto, esta palavrinha passa a ser um objeto que pertence a ver dados. Ok? Portanto, é este formulário, esta classe ver dados. Está bem? E agora, esta palavrinha já vou conseguir fazer muitas coisas, como por exemplo, fazer um open, não há de ser aqui para casa dizer, não se chama open, chama-se show dialog. Portanto, eu agora vou dizer assim, abrir dados.show dialog. Ou seja, mostra-me o formulário. E depois, no fim, vou então fechar o formulário que comecei por esconder. Portanto, estas 4 linhas de código vão permitir passar de um formulário para o outro. Quando se clicar num botão, neste caso é quando o login for feito com sucesso. Bem? Eu vou pôr isto lá no. Aliás, sim, posso pôr isto. É assim, eu posso pôr isto no chat, mas vocês têm que ter isto exatamente igual a mim. Espero que tenham chamado também ver dados, ok? Porque senão depois isto começa a dar erros em todo o lado. Se os nomes não baterem certo, este é um dos problemas da programação. Pronto. Está lá o código, está bem? Deixa-me só testar antes de vocês também. Dá para ver se isto está a funcionar. Portanto, eu vou pôr os dados como deve ser. User 1, 2, 3, 4. Com sucesso. E quando eu fizer OK, este formulário vai se esconder e o outro aparece. Está aqui. Está bem? Portanto, está a funcionar. Tá? Já agora vou aproveitar e pôr este ver dados em Start Position Center Screen. Pronto, vou voltar então agora ao código anterior. Não é este. É aqui. Tá? Portanto, a partir de agora, cada vez que eu quiser saltar de um formulário para o outro, eu posso usar estas 4 linhas de código. Está bem? Isto vai sempre funcionar. Pronto. Isto depois com um bocadinho de programação, iríamos pôr isto numa classe externa, porque reparem, se eu tiver aqui um projeto muito grande, com muitos botões que passam sempre de formulários uns para os outros, eu não vou estar sempre a repetir 4 linhas de código. Depois começa a ser um bocado chato. Começa a haver aqui muita redundância de código, não é? Portanto, sempre a mesma coisa. Então, nessas alturas, nós tentamos criar, neste caso, uma classe externa, que é externa a todo o projeto, onde nós pomos lá estas 4 letrinhas, damos um nome, que há de ser um método, e depois começamos a usar esse nome cada vez que quisermos passar de um formulário para o outro. Pronto. Mas isto não é assim tão simples, depois tínhamos que ver mais umas coisitas. Mas basicamente era juntar isto num sítio e chamar sempre que fosse necessário, em vez de estarmos a repetir sempre estas 4 linhas de código. Bem? Portanto, isso já tem a ver com a optimização do código, etc. Bom, até aqui. Funcionou? É para a gente começar então a ver a ligação à base de dados. Preciso que me digam se está a funcionar. Pessoal, não pode dar erros. Se houver algum erro, vocês digam-me, está bem?
porque se calhar em algum de vocês já apareceu um erro e ele diz se pretende continuar, vocês dizem que sim, mas pá, não pode haver erros. O código tem que estar 100% certo. Senão depois isto começa a encantar tudo. Não é? Uma pergunta, mas o último this.close não era suposto fechar ou abrir o form de dados? Não, portanto, o this é o próprio formulário do login. Ele esconde, cria o objeto, mostra o ver dados e depois fecha. Mas isto é feito com tanta rapidez que, portanto, ele vai funcionar assim. Okay? Sim, funcionou, Ele vai que eu funcionar, experimentei. sim. Mas a Sim. minha expectativa era de que o último this.close fechasse o abrir form dados e não fechasse Ah, estou a o perceber, anterior, o primeiro, o antecessor. Estou a perceber. Mas não. Mas não. Ele fecha o login. Okay. Assim, podemos testar isto ao contrário, pôr isto se calhar em primeiro, deixa lá ver o que é que ele faz. Ora, user, 1, 2, 3, 4, login, pronto, não sei se viu, mas houve aqui ele abriu e fechou. Portanto, isto foi tão rápido, o meu programa, portanto, a ordem é mesmo como eu vos tinha dito, primeiro vem o abrir. Eu sei que isto pode parecer um bocadinho estranho, mas esta tem que ser a ordem, senão... ora, aí está bem. Pronto, então, pessoal, neste momento, vamos ao nosso MySQL, bora lá, porque temos que criar uma base de dados para o login, está bem? Portanto, vocês vão abrir o MySQL, tá? Portanto, já fizemos isto umas boas dezenas de vezes. Ora... Ora, está. Perdão. Eu enganei-me na palavra passe, só pode ser. Então já não me lembro da palavra passe. Ok. Tá? Nós vamos criar dentro do MySQL Workbench. Não, porque o Visual Studio também tem um server, um SQL Server, tipo nada, SQL Server. Ok? Dava para criar aqui dentro, dava. Tá bem? Mas vamos criar assim porque é mais fácil, eu já tenho tudo preparado desta forma e assim eu sei que vai correr tudo ok. Porque a criação de base de dados aqui mesmo dentro é o que eles chamam TSQL, tipo Transact SQL. Isto às vezes não é muito fluido. Já tinha apanhado para aí uns erros, depois é um bocado chato. Qual é a grande vantagem de usar o SQL Server aqui dentro? É porque isto é tudo Microsoft e já está tudo, por assim dizer, ligado, ok? No MySQL não. No MySQL nós vamos ter que instalar um conector, portanto, como o MySQL não pertence à Microsoft, é uma coisa externa, portanto foi criado um conector que vai permitir ligar o MySQL, o MySQL Workbench, o MySQL Server, com o Visual Studio. Mas isto é assim, é um pluginzito, é um install, vocês vão ver. Está bem? Portanto, vamos fazer. Pronto, para já, o objetivo é criar uma pequena base de dados que vai então permitir ligarmos isto, portanto, fazer um login. Então vamos lá aqui. Criar aqui uma base de dados.
Já sabem que isto começa sempre pelo use. Nós temos aqui uma base de dados que usamos durante várias semanas, que era o GRSI 13, já ia dizer 14, mas é o 13. Então pronto, use GRSI 13, 013. E vamos criar uma coisa muito simples, está bem? Vamos criar uma tabela, create table, vamos chamar isto login. Vamos pôr aqui um ID, int, auto incrementado com primary key. Aí vamos pôr um nome e uma palavra passe. Pronto. Está bem? Palavra passe. Ok? Varchar 50 também. Pronto, chega. Tá? Olha, vamos pôr já um insert, ter já alguém, temos de ter já alguém pronto a entrar, porque ao fim e ao cabo nós, lá está, isto não é programação, nós não vamos criar formulários de introdução de registros e não sei, pá, seria muito interessante, mas pá, não, precisávamos muito mais horas e outros conceitos, portanto isto não é nenhum modo de programação. Portanto, conclusão, precisamos ter alguém já inserido na base de dados, ok? Portanto, insert into login. Temos que especificar os campos nome e palavra passe, porque o campo ID é auto-incrementado, não é? Portanto, não vamos pôr lá nada. E vocês podem pôr o que vocês entenderem. Eu vou pôr aqui o Pedro com a palavra passe 1, 2, 3, 4. Pronto, está bem? Uma coisa muito importante é testarmos esta base de dados se ela está a correr. Eu já tive aí módulos de programação em que, epá, imaginem, perdemos ali 10, 15 minutos a ver código no Visual Studio e estava tudo ok, e nomes de caixas de texto e disse, olha lá, e a base de dados está bem feita? Tá, então vamos lá testar a base de dados. E viemos aqui testar a base de dados da AVR. Faltava uma vírgula, faltava, epá, e perdemos ali à vontade 15 minutos a tentar ver códigos no C Sharp e o erro era aqui, está bem? Portanto, com muita atenção, ver se isto está a funcionar, está bem? Select asterisk from login. Isso já me aconteceu várias vezes, com várias turmas. E eu depois, agora, normalmente é a primeira coisa que eu digo, olha, a base de dados está ok? E depois chegamos aqui e não está. Portanto, vamos correr isto. E pronto, a base está tudo ok, tudo a correr, portanto, não fizemos drop, podemos fazer drop. Isto também, fazer aqui ou não fazer drop table if exists login. Só ver se isto está a funcionar, mais uma vez. Aliás, isto é aqui uma história tão muito grande. Então, eu vou correr isto. Está a funcionar. Portanto, muito importante, verifiquem se a base de dados está ok, está bem? Vamos gravar isto. Eu vou gravar isto na pasta do nosso módulo. Ora, GRSI 13. Então. Está aqui. Eu vou chamar isto. Vou chamar isto o quê? 5107 login. Pronto, está bem? Atenção que os nomes que vocês vão ter que fixar, ou depois não se enganar, é o nome da tabela e o nome dos campos, está bem? O nome da tabela e o nome dos campos vão ser usados agora lá na programação, tá? Portanto, não se podem enganar. Tá? Pronto, mas pode ficar aqui aberto sem problema. Pronto, olha, estão a ver? Tinha isto aqui selecionado, não posso ter selecionado. Sim, aqui. Pronto. Isto depois seria, depois lá está, isto, se fosse programação, há aqui umas coisas engraçadas para fazer, por exemplo, arranjar aqui umas tabelas de logs, tipo, cada vez que faz acesso ao software, ao login, nós podemos fazer com que seja registado numa tabela quem é que entrou ou quem tentou entrar, que dia e que horas, né? Iríamos fazer aqui uma tabela tipo log.
depois iríamos registar o nome da pessoa, o nome do user, a palavra passe, iríamos pôr aqui, por exemplo, um campo de default de data e hora, não é? Portanto, quando alguém tentasse entrar na nossa base de dados, ele registava, além de verificar, de fazer aqui a verificação, se esta pessoa e esta passe existem, porque podem estar a decorrer vários processos ao mesmo tempo, quando se clica no botão de login ou de entrar. Um deles é verificar se as pessoas existem, portanto, se o user e a passe existem para entrar na nossa aplicação ou não, mas ao mesmo tempo eu posso fazer com que seja inserido, fazer um insert daqueles dados, daquele nome e daquela palavra passe que a pessoa está a pôr no formulário, ser registado numa tabela. Portanto, depois temos, no final da semana ou no final do dia, vamos ver a tabela dos logs e conseguimos ver quem é que tentou entrar e a que horas isso, ok? Então, podemos também ter uma ideia, se alguém está a tentar entrar, a forçar a entrada no nosso software, seguimos ali uma pessoa no espaço ali de minutos a tentar entrar muitas vezes e a gente verifica que aquela pessoa nem sequer existe. Portanto, há assim umas coisas depois engraçadas que às vezes nos projetos depois de programação peço ao pessoal fazer, ok? Pronto, mas isso são outros 500, outras coisas, são aqui uns exemplos. Pronto, então isto já está feito. Nós depois vamos poder usar o nosso software sem ter a base de dados aberta, está bem? Mas para já não vamos fechar, vamos deixar assim e vamos minimizar isto. E vamos passar para o código, está bem? Digam-me, se faz favor, se toda a gente conseguiu fazer, sim? Até aqui, tudo ok? Sim, tudo aqui. Pronto. Tudo ok. Então, vamos entrar na parte então da programação. Pronto, agora vai ser um bocadinho mais técnico, mas ao mesmo tempo não vou dar aqui com explicações muito exaustivas, porque vocês depois na avaliação vão fazer uma coisa exatamente igual a esta. É quase só um copy-paste, está bem? Pronto. Com mais depois um outro acrescente, né? Não pode ser 100% igual, mas vocês vão fazer bem. Pronto. Então é assim, nós vamos precisar de um conector. Tá? Vamos precisar de ligar a nosso Visual Studio ao MySQL. Existem aqui pelo menos duas possibilidades de fazer isso. Há uma em que nós vamos ao site do MySQL, ok? Vamos ao site do MySQL portanto, fazemos o download de um conector, está bem? De um conector. Mas também, portanto, eu mostro aqui a vocês rapidamente. Nós vamos fazer de outra forma, que eu acho que é mais rápida, mas eu mostro a vocês muito rapidamente. Vocês não precisam de fazer isto. Nós íamos ao site do MySQL Workbench, ou do mysql.com, e aqui na parte dos downloads, nós temos aqui, portanto, deixa-me só aqui ampliar isto um bocadinho. Nós temos aqui então a parte do MySQL Community, Downloads, isto já a gente tinha feito nas primeiras aulas de SQL. E agora reparem, portanto, nós tínhamos clicado, se bem se lembram, tínhamos clicado nesta opção, esta, do Installer for Windows, e agora íamos buscar um conector destes. Neste caso, o conector /.net. Para ti vimos instalar. Isto é uma coisa muito, muito rápida, mas eu quero fazer de outra forma, está bem? Quero fazer de outra forma, porque até porque eu às vezes dou isto, quando estou a dar isto no presencial, há locais onde nós não conseguimos instalar por permissões, não temos permissões para. E eu consegui dar a volta desta forma, que foi, e vocês vão fazer comigo. Nós vamos aceder aqui ao Tools, façam lá comigo, Tools, e no Tools, menu Tools, vocês vão escolher esta opção, Nugget Package Manager. E vão escolher o Package Manager Console. Nós vamos instalar por consola. Portanto, há aqui no próprio Visual Studio uma pequena consola de instalação. Isto agora parece quase tipo um Linux, o apt-get, não sei o quê, blá, blá, blá. Ok? Portanto, nós temos a possibilidade de ter uma consola de instalação de pacotes. Nugget Package Manager, Package Manager Console. Então, vocês clicam e vai aparecer cá em baixo uma consola. Estão a ver? Até por isso que eu digo que o Visual Studio é muito versátil. Estão a ver que temos consolas, temos SQL Server embutido, temos isto, temos aquilo, portanto é um software realmente muito interessante para a programação. Armando, Sim, sim. ali em ferramentas tem conectar-se a banco de dados, conectar-se ao servidor. Essas não dá para usar? Em É assim, ferramentas.
como nós vamos usar MySQL e ele não pertence à Microsoft, nós temos que instalar aqui um pacote, porque senão depois não vamos conseguir ter acesso a várias linhas de código pertencentes a MySQL. Pronto, o que estás a dizer, eu não costumo utilizar, mas era uma questão. Mas foi aonde? É aqui nos SQL Server? Não. Isso, ó, connect to database ou connect to Então, mas server. aqui ok, muito bem. Ok, sim, perfeito. Então é assim, quando eu faço aqui conectar uma das bases a um servidor, eu tenho que lhe dar já aqui algumas, ou por IPs, ou tenho que lhe dar aqui, deixa lá ver se eu. Exatamente, era isto. Pá, tu estás a ver que ele já está a disparar aqui para o SQL Server. E se tu clicares aqui em Change, tu não tens aqui nada a dizer MySQL. Ok? Portanto, quando se trabalha com produtos Microsoft é bem mais fácil. Olha, até ao Access tu podes te ligar a uma base de dados. Eu já tive para aí uns módulos há muitos anos que eu usava o Access para me ligar. Mas, portanto, agora, a questão é, eu vou ser muito franco contigo, eu já tenho instalado aquele conector que eu vos falei ali, mas não instalamos. Já tenho instalado e já tenho conseguido que apareça aqui Microsoft, não, peço desculpa, MySQL. Já tenho conseguido que apareça aqui MySQL escrito. Mas também já tenho instalado o conector e já tenho vindo aqui e não aparece. Eu não sei se isto houve alguma alteração, se não. Mas podíamos fazer por aqui. Qual é aqui a grande vantagem? É tudo gráfico. Ou seja, tu chegas aqui, escolhes, por exemplo, eu vou tentar pôr aqui outro, fazes, não dá outro, então lá aqui SQL Server, fazes OK, depois escolhes o nome do servidor, escolhes user e a passo. Isto é como nós temos que pôr no MySQL Workbench, né? Vamos ter que pôr estes dados, mas tudo em linha de código. E pronto, e depois conectar. Portanto, se estivermos a trabalhar com produtos Microsoft, aqui está feita realmente a ligação, neste caso, ao SQL Server. Sim, dá para fazer por aqui, dá. Mas nós não vamos usar SQL Server, portanto temos que fazer tudo à la pata. Ok? Mas é possível, Ok. é sim, senhor. Tem algumas vantagens, sim. Era só uma curiosidade, obrigada. Dá. Só que é como eu te digo, eu já tive uma ou duas turmas que acabámos por depois ir para o código, porque eu não consegui com essa turma voltar a pôr aqui a indicação de, de MySQL. Do MySQL. Não sei se o conector. Pronto. É uma questão de eu ter que ir à procura. Como é que se há alguma. Olha, tenho. Por exemplo, veio uma turma que eu usei o conector e depois o conector mesmo, a versão mais recente, eu não, e nem sequer vindo aqui este data source, mesmo usando o conector, eu não estava a conseguir ir buscar depois a referência do MySQL e não estava a conseguir usar portanto, os comandos de MySQL. Portanto, vamos avançar por aqui. A gente já vê se eu tenho aqui solução para uma ou duas coisas se acontecer. Portanto, lá está. Quando não são produtos Microsoft, há sempre aqui algumas nuances. Então, vamos sair daqui e vamos então escrever o seguinte: install hyphen package espaço my sql.data. Está bem? Vejam lá. Isso é que é sensitive. Não é, mas se quiserem pôr assim. Não, em princípio não vai. A gente vamos tentar fazer por aqui. Se isto por acaso houver aqui alguma questão que não dê, a gente depois dá aqui uma volta. Porque eu tenho um conector aí mais, uma versão ou duas mais antiga que funciona sempre. Mas a gente já vê. Tá? Portanto, vamos escrever isto, vamos fazer Enter. Ui, fiz ali um sinal de mais, peço desculpa. Agora sim. Pronto. Eu não sei se estão aqui a ver, mas isto é muito rápido.
Mas aqui na parte das referências, aqui assim na parte das referências, começou aqui a instalar uma série de coisas. Isto ficou bem extenso. E entre as quais, aqui na parte das referências, aqui assim, eu expandi, ele expandiu e depois recolheu. Ele expandiu, começou aqui a acrescentar uma série de ficheiros e depois escondeu outra vez. Mas se vocês abrirem aqui as referências, vocês têm que encontrar pelo menos o mysql.data. Vejam lá. Sim, mas isto terminou com um erro. Depois de ter dito successful installing mysql.data 9.2 to grci 13 login, e depois diz failing to update binding redirect for grci 013. Então, tente lá fazer outra vez. Ou então partilhe lá para a gente ver. Pois, estas são sempre as questões quando se tem que ligar isto a outros produtos que não Microsoft. Aqui diz que instalou bem. E depois, imediatamente a seguir, deixa Mostra lá amarelo. Mostra lá uma coisa. Ali do seu lado direito, expanda lá ali o referências, só para eu ver. Lá em cima, tudo do lado direito, referências, mais para a direita, mais para a direita, mais para baixo, mais para baixo, mais para baixo. Naquela lista onde está propriedades, referências, form 1, login, mais para cima. Nessa lista aí, mais para cima, Sr. Jeremias. Aí, mais para baixo, tem referências. Mais para baixo, aí. Ok. Expanda lá isso, para ver se está lá o MySQL Data. Pronto, tem lá o MySQL Data. Portanto, para já vamos considerar que ficou instalado. Está bem? Okay. A gente já vê. A gente já vê. Vamos ver. Vamos ver. Mais alguém apareceu o erro? Não deveria ter aparecido erro nenhum. Isto é mesmo uma instalação simples. Tá? Ok, pronto. Então vamos lá fazer o seguinte. Então é assim. Agora precisamos então de ligar o nosso programa, este nosso projeto, precisamos ligá-lo ao MySQL, ok? Ao Workbench, ao servidor, neste caso. Porque nós instalámos isto com servidor. Instalámos o MySQL Workbench, mas primeiro instalámos um servidor. Fizemos a instalação completa. Então precisamos de uma string de ligação. Pronto. Então, existe aqui uns sites. Não só está para a nós. partilhar, formato. Ok. Agora sim. Existem aqui uns sites que nos ajudam, que nos fornecem strings de ligação. Então a gente só tem que ir aqui ao Google e fazer assim. Sei lá, vamos fazer assim. C Sharp MySQL String Connection. Connection String. Pronto, agora mesmo. Pronto. Eu digo-vos qual é o site. É este aqui. O site é este. Tem que ter aqui este iconezinho, tem que dizer Connection String. Isto é um site que nos dá múltiplas strings de ligação consoante o ambiente que nós queremos ligar. Se é via rede, se é este mais standard, que é o que vamos usar. Portanto, há muitos tipos de ligação. Então a gente faz aqui Connection String e vamos para este site. Há outros sites, mas eu uso este sempre e até hoje tem-me ajudado. Então a gente vai aqui para baixo e olha, estão aqui uns conectores .NET, portanto temos aqui o standard e é este que vamos usar, é logo o primeiro. Eu vou precisar desta string de ligação. Então repare, ele tem o nome do servidor, tem o nome da base de dados, tem o nome do user e da password. Este user e esta password são aquelas que vocês metem quando entram no MySQL Workbench. Normalmente já tem lá aquele quadradinho cinzento, aquele retângulo. Normalmente até o nome é root e depois a palavra passe é a palavra passe que vocês metem para aceder. Tá bem? Portanto, ela agora vai nos fazer muita falta. Tá bem? Pronto. Mas temos aqui outras possibilidades. Olha, por TCP/IP, múltiplos servidores, encriptações, pronto, com SSL. Pronto, uma série grande de coisas não nos interessam para já. Tá bem? Portanto, o que é que nós vamos fazer? Vamos copiar aqui este Até o Trump está lá. Até o Trump, sim.
Ok. Então, o Trump está aqui, está sempre metido ao barulho. Ok. Vamos selecionar então isto. Vamos fazer copiar. Está bem? E agora, muita atenção, vamos para o nosso Visual Studio. Professor, peço desculpas. Onde o senhor. Como é que o senhor chegou até aí? O senhor, nesse standard aí, isto é- que é para copiar? Já acessiste este site? Não. Ok. Então, Entendi, já temos que ir percebi. à Obrigada. internet. Temos que ir à internet e tens que ir à procura de MySQL Connection String. Ok, C Sharp. obrigada. Depois vão aparecer vários sites e o que nós escolhemos foi este. Foi o terceiro, aqui no meu caso foi o terceiro, mas é este que tem este. Diz mesmo, o site é mesmo connectionstring.com. Clicas e agora vocês vão buscar o standard. Selecionam, botão direito, copiar. Tá? Tá bem, obrigada. Agora vamos para o nosso Visual Studio. Tá bem? E agora vamos então ligar isto. Para nós ligarmos isto, temos que fazer o seguinte. Vocês têm que ir aqui, eu vou fechar aqui estas referências, que entretanto eu expandi isto. Neste solution, vocês têm aqui um ficheiro que se chama app.config. Identifiquem lá. No solution tem o app.config. Certo. Pronto, e vocês vão clicar aqui 2 vezes. Vai-vos aparecer este código assim. Tá? No vosso, se calhar, pode ter menos ou mais, mas pronto, temos que estar no app.config. Agora, muita atenção agora. Cá em cima, temos o configuration. Tá? Logo aqui em cima, estão a ver? Aqui. Vocês vão, a seguir a isto, fazer um enter, que é para dar aqui um espaço. E vão escrever. Vão abrir, eu se calhar passo-vos aqui o código. Portanto, vou abrir aqui uma tag e vou escrever connection string. Connection string. Olha, está aqui, já identifiquei. Vou fazer a tecla tab e ele faz o autocomplete. Fecho a tag e faço enter, que é para abrir aqui um espaço. Estão a ver? Connection string e o fecho do connection string. E aqui dentro vou colar aquilo que fiz, mas ainda vou ter que pôr mais uns códigos, que é, vou abrir uma tag e vou escrever adicionar, add, name. Porquê é que eu estou a fazer isto aqui? Isto é muito simples, pessoal. Portanto, eu aqui até vos estou a dar. Não era 100% obrigatório, mas eu acho que fica bem sempre. Que é, eu vou criar neste ficheiro, no app.config, vou criar uma string de ligação à minha base de dados. E este app.config é um ponto central de todo o meu projeto, onde, a partir deste momento, qualquer formulário que eu faça, qualquer ligação à base de dados que eu queira fazer, a string de ligação está aqui. Está aqui, está feita. Eu vou-lhe dar um nome, que é precisamente agora nesta parte, e então, cada vez que eu quiser usar esta ligação à minha base de dados, em qualquer formulário, eu vou chamar o nome que eu vou pôr agora aqui à frente. Pode ser, por exemplo, minha connection string, por exemplo. Está bem? Pronto, a partir deste momento, não tem que estar a colar aquele código que nós fomos copiar ao site, não tem que estar a colá-lo não sei quantas vezes, em não sei quantos formulários, a pôr não sei quantas vezes a palavra passa, não sei quantas vezes o user, não sei, ok? Porque vai ficar aqui centrado. E agora só tenho que chamar este minha connection string. Pronto. E a ligação fica feita. O que é que temos de fazer agora aqui a seguir a isto? Escrever connection string e agora sim vamos colar aquilo que copiamos. Estão a ver? Eu colei aquilo que copiei. Tá? Como é óbvio, o que é que nós temos que alterar? Ainda falta aqui uma instrução que é provider name MySQL
SQL.data.mysql client. Pronto, e agora é que isto fica feito. Está bem? Vejam lá. Eu posso pôr isto depois a vocês também. Eu posso pôr isto a vocês. Olha, eu vou pôr isto, vou copiar isto tudo assim, porque agora vocês vão ter que alterar aqui algumas informações. Então, eu vou copiar isto e vou pôr no chat. Pronto, se quiserem copiar o que está lá no chat e colocam aqui por baixo da ligação. Pronto, o que é que vocês têm que fazer agora? Pronto, temos que mudar os parâmetros que estão aqui por defeito. Portanto, olha, o servidor não se chama my server address. Ok? Nós, como não temos isto em rede, o nosso servidor chama-se localhost. Tá? O nosso servidor chama-se localhost porque eu estou tenho o MySQL Workbench no meu próprio computador onde estou a fazer o meu projeto em Visual Studio. Portanto, é um localhost. A base de dados, como é que se chama? A base de dados, exatamente, GRSI 013. Tá? Portanto, este é o nome da base de dados. Não se esqueçam, né? Nós quando criámos aqui o sistema de login, usámos o GRSI 013. Até podem chegar aqui e fazer copy e paste disto para aqui. Porque é assim, eu posso ligar, posso ter muitas termos de ligação, posso ligar isto a várias bases de dados, várias tabelas, isto pode ser uma coisa bem complexa, né? Mas pronto. O user é o root. Eu espero que vocês não tenham sempre feito como até hoje, como eu fiz, né? Aquela caixinha, lembram-se? Quando viemos aqui quando entramos aqui na instância, esta caixinha, né? Root. Ok? Está aqui. Este é o meu user. Tá? Pronto. E agora a palavra passe. Vocês têm que pôr a vossa palavra passe de acesso. Eu, se não me vão levar mal, eu vou passar aqui para o outro ecrã. Vou pôr a minha palavra passe. É a palavra passe de acesso ao vosso MySQL Workbench também. Pronto. Eu acho que não me enganei. Deixa-me lá aqui sair sair desta instância e voltar a entrar. Só para ver se eu não me enganei. Enganei-me, pronto, já ia dar buraco. Atenção, não se enganem na palavra passe, senão depois ele vai dar erro ao tentar ligar. Então, já me esqueci da palavra passe outra vez. A gente deixou de dar o MySQL Workbench, já me esqueci da palavra passe. Incrível. Então, vou ficar preocupado. Desculpem lá. Estou um bocado. Pois, então. Deixa-me lá aqui. Mas eu tenho isto para aqui anotado. Desculpem lá aqui sexta. Eu tenho para aqui isto anotado, portanto. Já sei. Já está. Já sei qual é a palavra passe. Obrigado mesmo. Ora. Pronto. Ok. Pronto. Guardem. Guardem esse app.config e podem fechar, está bem? Princípio, estará tudo ok. Pronto, já vou pôr aqui então outra vez o meu código. Pronto, eu já fechei o meu app.config, está bem? Guardei, fechei. Só faz favor, pode nos apresentar num breve instante o app.config. Aqui estou ao colar. Acho que houve muita sobreposição. É só a primeira parte acho que são as primeiras 4 linhas. Está aqui, veja lá. Ok, era mesmo a questão de localização do configuration. Pronto. Obrigado. Eu pus o código no chat. Sim, mas foi precisamente ao copiar o código do chat para aqui que esmaguei o que eu tinha e ficou tudo ensalganhado. Certíssimo.